Boa noite. Para começar esse culto de hoje de adoração, de celebração ao Senhor, de oração, eu quero deixar um texto em 1 Coríntios 2, 9 e 10, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele tem coisas maravilhosas, coisas que nós não conseguimos imaginar. E glória a Deus mais uma vez por isso, porque às vezes a gente tem ideia daquilo que nós queremos, dos planos, das nossas vontades, mas graças a Deus, porque Deus, Ele é infinitamente maior, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele conhece o futuro, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e Ele tem o melhor para cada um de nós. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama, pois tudo que eu quero é estar perto de ti. Braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor.
possamos viver para o Senhor, para a glória do Senhor, e nos transbordar e aproveitar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos continuar louvando o Senhor. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem soprar contra nós, Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer em tuas promessas. Protegi, guardei no coração e da tua palavra
Senhor Deus, Ele não falha. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E a palavra de Deus mesmo diz que sem fé é impossível agradá-lo. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele tem prazer, que Ele é galardoador, que Ele é abençoador daqueles que buscam a Ele, que buscam a sua face. E nós, sendo justos, nós viveremos pela fé. Assim também diz a palavra de Deus. E crendo nós que grandes coisas o Senhor fará por nós. Coisas grandes, coisas novas. E como nós lemos no início, coisas que os nossos olhos não ouviram, nossos ouvidos não ouviram e jamais chegou ao nosso coração. E nós precisamos crer na palavra do Senhor, porque ela é fiel e verdadeira. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Na minha vida e na sua. O novo de Deus chegou. Na tua família, na tua casa. O novo de Deus Seu casamento. chegou. Jesus. Eu creio sim. O novo de Deus chegou. Amém, Senhor. Amém. Que Deus seja engrandecido, louvado em nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos orar nesse momento, vamos colocar os nossos pedidos
e agradecimentos diante do Senhor, mas também vamos lembrar especialmente a cidade de Petrópolis e toda a dificuldade que eles estão passando nesse momento de crise. Muitas igrejas têm se levantado e ajudado, não somente na oração, mas também na entrega de água, de alimentos, de medicamentos, enfim, vários outros tipos de ajudas têm sido levantados, e nós vamos aqui estar intercedendo ao Senhor, então, por todos aqueles moradores de Petrópolis e adjacências que estão passando por lutas nesse instante tão difícil. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu engrandeço o Teu nome, te louvo, ó Pai, porque Tu és bendito, Tu és maravilhoso, ó Pai, podemos falar contigo, louvando e bendizendo o Teu nome, exaltando, Senhor, a Ti como único em nossas vidas. Obrigado, Deus, obrigado por nos guardar a cada dia, a cada instante, dos perigos que nos cercam, Deus, das lutas que atravessamos, tantas coisas, ó Deus, que estão acontecendo ao nosso redor, e pela Tua graça o Senhor tem nos preservado. Mas agora eu quero lembrar, ó Deus, daqueles moradores de Petrópolis, que estão, ó Deus, enfrentando dificuldades, enfrentando luto, enfrentando a falta, a perda, enfrentando dificuldades as mais diversas, ó Pai. Quero entregá-los em Tuas mãos nesse instante. O Senhor certamente tem levantado igrejas, pessoas para se solidarizarem com elas, ó Pai, e abençoarem em nome de Jesus. Então eu espero, ó Deus, que tudo isso que aconteceu possa de alguma forma, Deus, ser acalentado pela Tua presença, pela Tua ação, ó Deus, na vida de homens e mulheres que necessitam de Ti. Deus amado, eu também oro, ó Deus, pela nossa igreja. Peço que o Senhor possa estender a Tua mão sobre cada um de nós, e que possamos, ó Deus, despertar para um novo momento, entender que o Senhor nos chama para uma nova situação na vida, Senhor, onde podemos perceber e ver as Suas maravilhas, os Seus milagres, o Teu poder, ó Deus, mais de perto. Que cada um aqui, ó Deus, experimente o Teu poder de uma forma especial. Faça, Senhor, que nós temos experiências profundas contigo, que nós possamos, ó Deus, vislumbrar a ação de um Deus que vai além das nossas próprias imaginações. Eu engrandeço o Teu nome, te exalto, oferecendo esse culto ao Senhor, que Tu possas, ó Deus, recebê-lo com o seu coração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas o pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque
pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem, vem já, descanso te dará. Amém. Deus abençoe a nossa vida e possa nos fazer sempre estar com o coração que adora ao nosso Deus com toda a alegria e com toda a firmeza. Nesse momento eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. E o texto para essa mensagem encontra-se lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios 6, nós leremos os versos 10 e 11. Efésios capítulo 6, os versos 10 e 11. E o título dessa mensagem é: Quão forte você é? Quem aqui é forte? Quão forte você é? Lógico que isso não é uma questão física tão somente, mas especialmente uma questão espiritual. Quão forte você é? Efésios, no capítulo 6, versos 10 e 11, diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Uma das histórias mais conhecidas na Bíblia é a história de um homem chamado Sansão. Sansão é o tipo de herói que atrai atenção pela sua força descomunal. É aquele tipo de homem jovem, forte, musculoso, quem sabe. E assim ele costumava se destacar entre todas as pessoas que estavam à sua época. Eu acredito que todos que passavam, aliás, por onde Sansão passava, todos os conheciam por ser aquela pessoa muito forte fisicamente, muito musculosa. Então, era uma força física. Não se trata aqui da força espiritual tão somente, mas o homem mais forte da Bíblia, ele também tem a sua criptonita, ou seja, tem aquela fraqueza que fez com que Sansão fosse para um extremo muito perigoso, muito complicado em sua vida. A sua força, mesmo que física, ela vinha de Deus. Deus havia o separado para uma obra muito importante: libertar Israel das mãos dos filisteus, e por isso o capacitou com essa força. Ele deveria, para tanto, guardar a sua vida e dedicá-la exclusivamente ao Senhor. Agora, a sua fraqueza, por outro lado, ela vinha dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que os seus olhos viam, pois tudo aquilo que ele via, ele de fato desejava e fazia tudo para conseguir aquilo que ele desejava. Então, Sansão, ele tinha o poder do Espírito, mas ele não era dirigido pelo Espírito Santo. Deus o capacitou com uma força especial, mas ele não era dirigido, ou não se deixava dirigir por essa força. Qual dos dois? A fraqueza ou a força prevaleceu na vida de Sansão? A mesma pergunta, meus amados, é que nós devemos fazer a cada um de nós aqui: somos fortes ou fracos? Ou quão fortes nós de fato somos? Devemos ser fortes, mas a maioria das vezes, em muitos momentos da vida, nós nos apresentamos sensíveis demais, fracos demais, fraquejados pelas circunstâncias. Agora, Deus, meu amado, está à procura de pessoas fortes espiritualmente, pessoas que não temam o mal que, embora as cerca, de fato não as atingirá, pessoas que enfrentam as suas lutas no seu dia a dia e as encaram com muita coragem. Elas não sucumbem às tentações quando elas vêm sobre o seu viver.
Então, como que nós podemos ser crentes fortes? Como podemos permanecer firmes na presença do Senhor em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo? Então, eu quero lembrar a você que quanto mais forte você for, mais forte será a igreja do Senhor, mais forte será o reino de Deus. Paulo aqui nesse texto se dirige à igreja em Éfeso. Ele está concluindo uma série de orientações para aquela igreja. Se você pegar todo o capítulo 5 em especial e o capítulo 6, os outros também com certeza, mas esses dois em si tratam de várias orientações para aquela igreja em geral. Ali ele revela a igreja a existência clara de uma guerra espiritual estabelecida entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Uma guerra a qual é inevitável que o crente participe. Então todo crente, meu amado, vai se deparar com uma guerra espiritual. E para tanto, Deus provoca-nos a nos tornar pessoas fortes. Porque se formos fortes, nós venceremos a guerra que está diante de nós. Quando nós lemos o livro de Atos, Atos em vários momentos vai citar a igreja em Éfeso, essa igreja que Paulo está escrevendo aqui, nós encontramos atividades demoníacas rondando a cidade, dominando o coração de pessoas, incitando-os a tantas coisas ruins. As atividades que eles tinham agiam não somente nos moradores da cidade, mas também nos líderes de sistemas políticos, dos líderes de sistemas religiosos até. Mas a finalidade vai ser sempre a mesma: atrapalhar a obra de Deus, fazer com que a obra do Senhor não prossiga. Como o diabo faz isso? Ele faz isso enfraquecendo a vida do crente, ele faz isso atingindo os crentes em geral. Então, além dos ataques do inimigo, nós também somos bombardeados com as nossas lutas pessoais. O diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar, mas além disso, meus amados, nós também temos as nossas lutas pessoais. Lutamos com diversas calamidades da vida humana. Em ambos esses casos, nós precisamos ser fortes, não como Sansão tão somente, mas fortes espiritualmente. Então a palavra a eles direcionada não poderia ser outra senão essa que o texto começa: meus irmãos, fortaleçam-se, meus irmãos, sejam fortes. Essa expressão pode ter pelo menos duas conotações aqui. A primeira é de um Deus que está disposto a fortalecer a nossa vida enquanto o servimos. E a segunda é de crentes que, por temerem ao Senhor, busca o abrigo, o amparo, a força que vem do Senhor. A primeira é a ação de Deus em nós, mas a segunda é a nossa ação, é a nossa resposta para o nosso Deus. Certa vez alguém disse: nós temos inimigos contra os quais combater, nós temos um capitão pelo qual lutar, nós temos uma bandeira a qual devemos defender, e temos certas regras de guerra pelas quais devemos nos governar. Hoje precisamos olhar para nós e ver que somos soldados de um grande exército, soldados do exército celestial, um soldado forte e que sabe usar bem as armas que Deus está lhe oferecendo. E essas são as duas ordens que nós encontramos no texto, duas ordens especiais direcionadas a mim e a você. A primeira é: nós precisamos ser fortes. Então o texto vai dizer no versículo 10: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Uma pessoa, se quiser ter o corpo forte, precisa desenvolver as suas musculaturas. Ele vai precisar se empenhar, dedicar tempo necessário para isso,
Músculo não se cria da noite para o dia. Músculo é desenvolvido com o tempo e com a dedicação de quem o está buscando. E a vida cristã, meu amado, é semelhante também nesse sentido. Um cristão deve entender que ele precisa crescer espiritualmente e que para crescer espiritualmente ele precisa se desenvolver em sua fé em Jesus. Então, como nós falamos há pouco, é preciso que nós nos fortaleçamos no Senhor, pelo menos de duas formas. Na primeira, então, é o Senhor quem nos fortalece. Assim, quem anda com Cristo é fortalecido pelo próprio Deus, um Deus que está ao nosso redor, que nos toma pelas suas próprias mãos e que às vezes nos puxa ou nos empurra de acordo com aquilo que Ele determina fazer em nossas vidas. Quando nós estamos abatidos, Ele nos sustenta, Ele prevê tudo aquilo que nós precisamos e nos dá tudo aquilo que necessitamos para não desistir, pelo contrário, sim para continuar. Certa vez Paulo estava se sentindo desmotivado e enfraquecido. Ele havia comparecido diante de um tribunal em Roma, onde ele deveria dar explicações a respeito de sua fé. Naquela ocasião, ninguém foi capaz de ficar ao lado de Paulo. Paulo estava completamente só, desamparado. Aí então ele dá um testemunho. O testemunho dele a Timóteo é o seguinte: olha só, ele escreve: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. Deus, meu amado, foi ao encontro de Paulo e deu-lhe forças para continuar. Essa não foi a primeira vez que Deus havia feito isso. Por diversas vezes isso aconteceu na vida de Paulo. Quando tudo parecia dizer que não daria, Deus surge para ajudar aquele seu servo. Deus surge para amparar aquele que está com alguma necessidade, para fortalecer aquele que está abatido ou enfraquecido. Agora, a segunda forma de nós entendermos esse verso é que nós também podemos nos fortalecer no Senhor. Então, não somente o Senhor tem a iniciativa de vir até nós para nos fortalecer, mas nós também devemos ter essa atitude de ir ao Senhor buscar forças, como aconteceu com Davi. Davi, em determinado momento, teve um inimigo e, na sua ausência, o inimigo foi e destruiu a cidade onde ele morava. E não somente destruiu a cidade onde ele morava, mas levou consigo todas as mulheres e as crianças da cidade como escravo. Além disso, o inimigo também tomou todos os animais, todo o gado que aquele povo, o povo de Davi, possuía. E quando Davi então chegou na cidade e vendo aquela cidade totalmente destruída, desmoronada, os seus parentes levados cativos, Davi não teve outra reação senão chorar um choro profundo. Deixa eu ler para você aqui o versículo 6 de 1 Samuel 30. Diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Nesse caso, Davi voltou-se imediatamente para Deus. Ele buscava a ajuda divina. Ele sabia que não conseguiria prosseguir se não se agarrasse ao Senhor. De certo nós poderíamos dizer, mas Deus não poderia estender a mão e ajudá-lo? Sim, mas nesse caso aqui, a Bíblia nos diz que Davi foi quem correu para o Senhor. Foi Davi quem tomou a iniciativa em buscar forças para a sua luta e seu sofrimento naquele momento. Então, tanto num caso quanto no outro, o resultado, meu amado, foi o mesmo. A pessoa saiu fortalecida no Senhor. Seja no caso daquele em que Deus vem diante da pessoa, como aconteceu com Paulo,
ou como aconteceu com Davi, dele ir até Deus. Em todos esses casos, a pessoa saiu da situação fortalecida pelo Senhor. Por isso a importância do verso quando diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Essa é uma ordem clara, uma ordem imprescindível para a vida cristã. Por isso eu volto-me para você e digo, meu amado, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. A outra ordem, essa é a primeira ordem, fortaleçam-se no Senhor, mas a outra ordem que nós encontramos no texto vem em seguida, e não antes desta. É que nós precisamos usar bem as armas de guerra que Deus nos fornece. A Bíblia diz assim, no versículo 11, o texto: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, primeiro você se fortalece e depois você veste a armadura de Deus. Quem tenta vestir a armadura antes e para depois se fortalecer, certamente vai falhar na sua caminhada, na sua proposta, pois ninguém conseguirá usar bem as armas que Deus lhe dá, se não estiver devidamente fortalecido. Mas quem está devidamente fortalecido no Senhor, terá condições de usar todas as armas que Deus preparou para a sua vida, a fim de que você vença as batalhas espirituais que está diante de você. Mas veja um pouco do que a Bíblia fala a respeito dessas armas. Primeiro, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas com as quais lutamos não são humanas. Não é espada, não é arco e flecha, não é revólver, nada disso. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. No verso 12 desse mesmo texto, em Efésios capítulo 6, diz: pois a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui Deus está nos mandando vestir-nos de uma armadura capaz de nos proteger e nos manter firmes diante das ciladas do inimigo. Assim, a continuidade do texto é Paulo explicando como o crente deve se revestir da armadura de Deus. Entenda, portanto, meu amado, que se trata de ações espirituais e não de ações humanas, ações que transcendem aquilo que a carne pode sentir e perceber. Nós usamos então as nossas armas espirituais porque elas são fundamentais para o nosso sucesso em nossa caminhada cristã. Portanto, nós precisamos entender claramente o que o Senhor deseja para mim e para você nesse exato momento. Então, só para você compreender, eu gostaria de dar um exemplo. Lembra da história de Davi e Golias? Todos aqui sabem que Golias era um inimigo muito bem capacitado, muito bem preparado. Além de alto e forte, ele tinha muitas proteções que o ajudavam na sua vida como um guerreiro. Mas Davi, ao contrário de Golias, ele era apenas um rapaz inexperiente que apareceu no arraial de Israel no momento da guerra e não tinha preparo adequado algum. E quando Saul viu, disse para que colocassem a armadura dele, de Saul, no corpo de Davi. E eles tentaram fazer isso de uma forma ou de outra, talvez até tenham conseguido, mas a armadura de Saul era inadequada para Davi, era grande demais.
o deixava desconfortável, ele não conseguia andar direito, ele não conseguia se mover direito, iria mais atrapalhar do que ajudar naquela batalha. Então Davi ele percebeu que aquela batalha era muito além de uma questão física, de uma condição física. Davi estava enfrentando Golias, mas aquela batalha era uma batalha espiritual. Embora não estivesse preparado para uma batalha física, ele, no entanto, estava muito bem preparado para a batalha espiritual. Então muitos devem ter até rido dele, quando ele foi até o riacho próximo e pegou 5 pedras e colocou no seu alforje para lutar contra Golias. Mas eu faço questão de ler para você o desfecho dessa história, quando diz assim, Davi dizendo para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e arrancarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E o resto da história então você já sabe. Todo o acontecimento da história você já sabe. Embora eu não entre em detalhes hoje, meu amado, eu quero que você entenda que você deve revestir-se com a armadura de Deus, que você deve usar as armas que o Senhor lhe fornece para que você possa então vencer as suas batalhas. Daí a recomendação de Paulo ao dizer: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, num primeiro momento você se fortalece, mas num segundo momento você veste a armadura de Deus. Em nossas vidas, todos nós precisamos de forças, mas como eu perguntei no início, o quão forte você tem sido? Como tem sido a sua força espiritual? Se estamos numa batalha, devemos saber que é o mais forte que vencerá. Será aquele que estiver mais preparado espiritualmente que vencerá. Se você pretende vencer as suas lutas espirituais, meu amado, você precisa ser mais forte do que você é atualmente. Veja que é o Senhor quem está nos mandando ser fortes. Em alguns momentos Ele vai nos fortalecer, mas em outros nós precisamos ir e buscar a força necessária na presença do Senhor. Seja de uma forma ou outra, a fonte da força que precisamos sempre será ou estará em um único lugar, em Deus, o nosso Senhor. É ali que você deve estar. O texto diz isso: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele também diz em Isaías: fortaleçam as suas mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam ao desanimado de coração: sejam fortes e não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Ele também disse a Josué, diante de um grande desafio que ele estava enfrentando: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Mas ele também diz o mesmo para você: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então me diga, meu amado, quão forte você é? Você viu aqui que há armas espirituais à sua disposição.
armas que o ajudarão em seu dia a dia. Elas lhe darão poder e autoridade perante o inimigo. Perante o inimigo você terá realmente o poder que necessita. O que você precisa é aprender a como você irá usar as armas que o Senhor lhe dá. E ao final, quando você for forte, e quando você souber usar tais armas, as suas batalhas já estarão vencidas, em nome do Senhor. Então, meu amado, duas ordens que o Senhor lhe dá hoje: fortaleçam-se no Senhor e revistam-se da armadura de Deus. Eu quero orar por você nessa ocasião, nesse momento, pedindo que essas duas ordens sejam cumpridas hoje em sua vida, por você, em nome de Jesus. Seja forte, corajoso e também vista-se da armadura de Deus. Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado, ó Deus, porque a tua mão está sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque eu sei que a despeito das lutas que nós enfrentamos, o Senhor está conosco. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor que nos dá o teu poder, é o Senhor também que disponibiliza a armadura do Senhor para que nós possamos nos revestir e lutar contra as ciladas do diabo. Nesse momento, ó Deus, eu quero me comprometer contigo, e eu espero que os meus amados irmãos também estejam se comprometendo agora, durante esta oração, a se fortalecerem na tua presença, de buscar, ó Deus, a tua face com mais ênfase, com mais coragem, com mais força, com mais determinação, com mais objetividade. Que sejam fortes, ó Deus, diante das lutas que enfrentam, que não se pasmem e nem se espantem diante das adversidades, mas pelo contrário, ó Deus, que olhem para ti e vejam quão grande é o Senhor e como o Senhor fortalece a vida de cada um de nós. Eu também quero, ó Deus, lhe pedir nesse momento que urgentemente vistamos a armadura espiritual que o Senhor preparou para nós. Que não, ó Deus, estejamos despreparados em campo de batalha, mas pelo contrário, ó Deus, que o preparo que necessitamos, que é dado pelo Senhor, seja recebido por nós. Prepare, ó Deus, os teus servos para enfrentar o inimigo, para enfrentar as lutas, as dificuldades, para enfrentar toda sorte de situação que se apresentar diante de nós. Revista-nos, ó Pai, da tua armadura e abençoa a cada um de nós, para que sejamos tão fortes que a igreja prevaleça diante das lutas e dificuldades. Louvado seja o teu nome, agora e sempre, ó Deus. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós.
Glorificado seja o nome do Senhor, que nos dá a força que nós precisamos para vencer os inimigos, para vencer e lutar as nossas guerras. Ele é por cada um de nós. Amém. Então estamos encerrando mais esse culto. Que sejam debaixo da presença gloriosa do Senhor. Amém.